Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu canal no YouTube, num quadro qual chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias selecionadas dos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Ministério Público cria primeira unidade com foco em criptoativos. Correção de falhas perde na corrida contra o tempo. Estudo: superfícies de ataque estão em espiral fora de controle. E eu começo com essa notícia, que é uma boa notícia. Ministério Público cria a primeira unidade com foco em criptoativos. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ou MPDFT, criou no dia 7 de junho a primeira unidade especial de criptoativos em todo o país, com foco no monitoramento e aprendizado sobre o uso dessa tecnologia. O objetivo dessa unidade será elaborar treinamentos e manuais para os integrantes do Ministério Público, Poder Judiciário e polícias, promover ações informativas que orientem a população do Distrito Federal e do restante do país sobre o uso seguro dos criptoativos e prestar suporte a promotores de justiça do MPDFT em demandas envolvendo criptoativos. A unidade também prestará apoio a outros ministérios públicos e polícias em ações relacionadas a criptoativos, além de gerenciar e operar ferramentas de rastreamento e monitoramento de ativos nas blockchains, sistema que permite rastrear o envio e recebimento de informações virtuais, eventualmente adquiridas pelo MPDFT. Os golpes envolvendo criptoativos têm se tornado alvo de preocupação de autoridades e agências reguladoras em todo o mundo. No Brasil, contudo, não há regulamentação ou legislação específica sobre o tema. De acordo com o levantamento da Comissão de Valores Mobiliários, divulgado no ano passado, as criptomoedas são utilizadas em 43% dos golpes financeiros. A pesquisa da CVM apontou que as vítimas mais comuns desses golpes são homens, 91%, que têm entre 30 e 35 anos de idade, 36,5% do total. A criação da unidade é consequência do aprendizado sobre o tema. Em setembro de 2021, o MPDFT criou um grupo de trabalho para apurar a evolução tecnológica relacionada a criptoativos e seus impactos de natureza jurídica, além de acompanhar estudos sobre a possível criação de moeda nacional eletrônica e antecipar seus desdobramentos para a instituição e para a sociedade. O grupo é composto por procuradores e promotores de justiça e por especialistas nas áreas de proteção de dados, direito do consumidor, tecnologia da informação, segurança institucional, entre outras. Correção de falhas perde na corrida contra o tempo. As empresas estão perdendo a corrida contra o tempo quando se trata de corrigir vulnerabilidades em certos setores, como os das concessionárias de serviços públicos. O tempo médio nos últimos 3 anos é de 270 dias ou 9 meses, enquanto no setor financeiro passa de 1 ano, 426 dias em média. Para piorar, independente do número de vulnerabilidades em seus domínios, as organizações normalmente não corrigem mais de 10% dos pontos fracos a cada mês, enquanto o volume de ataques nesse período se multiplicou por 15. Esses são alguns dos resultados da pesquisa feita pela Security Scorecard e pelo The Cynthia Institute, com dados de 1,6 milhões de organizações de todo o mundo. A pesquisa conjunta procurou medir a velocidade da remediação de vulnerabilidades entre 2019 a 2022. O estudo mostra que 53% dessas organizações tinham pelo menos uma vulnerabilidade exposta à internet, enquanto 22% delas acumularam mais de 1.000 vulnerabilidades cada. Apesar disso, apenas 60% das organizações melhoraram sua postura de segurança no intervalo de tempo analisado. A pesquisa mostrou que o setor financeiro está entre as taxas de remediação mais lentas, mediana para corrigir 50%
igual a 426 dias, enquanto as concessionárias ficaram entre as mais rápidas, mediana 270 dias. Surpreendentemente, apesar de um aumento de 15 vezes na atividade de exploração de vulnerabilidades com o código de exploração publicado, havia pouca evidência de que as organizações desse setor corrigissem as falhas exploradas mais rapidamente. Independente de quantas vulnerabilidades totais existiam em seus domínios, as organizações normalmente corrigiam cerca de 10% dos pontos fracos a cada mês. O setor de TI, 62,6%, e o setor público, 61,6%, tiveram as maiores prevalências de vulnerabilidades abertas. O setor financeiro, 48,6%, apresentou a menor proporção de vulnerabilidades abertas. No entanto, há menos de 10% de diferença entre estes e outros setores com mais vulnerabilidades abertas. A análise revelou que as organizações normalmente levam 12 meses para corrigir metade das vulnerabilidades em sua infraestrutura voltada para a internet. Quando as empresas têm menos de 10 vulnerabilidades abertas, pode levar cerca de um mês para fechar apenas metade delas. Mas quando a lista chega a centenas, leva até um ano para chegar à metade. Ou seja, esse resultado mostra um pouquinho do porquê da nossa realidade, por que estamos visualizando dia a dia, presenciando uma série de incidentes, né, graves, muitas vezes expondo marcas grandes ou países, instituições governamentais, o que for. Isso porque nós não conseguimos dominar o processo de gestão de vulnerabilidades. Quem acompanhou o quadro do Notícias de ontem viu que eu falei sobre um processo que existe de bug bounty, ou seja, ter um programa de incentivo para que pessoas notifiquem vulnerabilidades dentro de um escopo pré-definido e se recompense quando essas pessoas encontram. Pois bem, hoje e ontem ainda eu mencionei, o programa ele é muito interessante para as empresas que possuem um processo de gestão de vulnerabilidades maduro, porque encontrar é só uma parte deste caminho de elevar a maturidade de segurança, o nível de segurança. É preciso encontrar a vulnerabilidade e corrigir muito rapidamente. Então o programa de Bug Bounty ele faz sentido nessas condições, quando a empresa tem maturidade, quando ela tem baixo apetite a riscos e um processo ágil de correção. Do contrário, a gente vai se deparar com situações como essa que a matéria descreve e, como consequência, uma série de incidentes. Ou seja, temos muito campo para evoluir, precisamos evoluir no processo de gestão de vulnerabilidades. E na última matéria de hoje, estudo. Superfícies de ataque estão em espiral fora de controle. As organizações globais ainda enfrentam desafios em relação à visibilidade cibernética e controle. 43% das empresas admitem que sua superfície de ataque digital está fora de controle, de acordo com uma nova pesquisa da Trend Micro. A fornecedora de soluções de segurança entrevistou mais de 6.200 tomadores de decisão de TI e negócios para compilar seu novo estudo. O levantamento revela que 73% das empresas estão preocupadas com a extensão crescente de sua superfície de ataque. 37% disse que está em constante evolução e confusa, e apenas 51% declarou ser capaz de definir completamente a sua dimensão. De acordo com o relatório, os desafios de visibilidade são maiores em ambientes de nuvem, embora os problemas persistam em todos os setores. O documento destaca as cadeias de suprimento complexas, o excesso de ferramentas e a Shadow IT, ou TI invisível, orientada para trabalho doméstico como fatores adicionais que contribuem para as dificuldades de controle. Em média, os entrevistados estimaram ter apenas 62% de visibilidade de sua superfície de ataque. A prática contínua de mapeamento de superfície de ataque manual, 24%, e regional, 29%, também está dificultando os esforços para obter uma visão abrangente e eliminar silos de dados, especialmente para organizações globais, 65% das quais admitiram a escala de suas operações como a causa de desafios adicionais.
No entanto, 54% das organizações que responderam à pesquisa disseram que não acreditam que seu método de avaliação de exposição ao risco seja sofisticado o suficiente. Isso é confirmado por outras estatísticas do relatório, notadamente que 35% apenas revisam ou atualizam sua exposição ao risco mensalmente ou com menos frequência. E percebam como uma matéria encaixa na outra. Primeiro a gente fala de um contexto de demora para a correção de vulnerabilidades, grandes demoras. Depois, que não se tem controle da superfície de risco. O que é a superfície de risco? É a exposição, são as aplicações, os serviços que estão ligados diretamente à internet. Com a pandemia, muitas mudanças aconteceram, a digitalização acabou acontecendo. De que forma? Muitos serviços foram expostos à internet, muitos escritórios físicos acabaram se espalhando, né, em diversas residências. E hoje, quando a gente fala de superfície de ataque, deve-se levar em consideração tudo aquilo que estiver ao alcance de cybercriminosos, de pessoas mal intencionadas. Então sim, estamos falando de todas essas aplicações que foram publicadas, de todos esses endpoints, essas máquinas, esses dispositivos que estão nas casas das pessoas espalhados por aí, sem contar aqueles serviços que foram adquiridos ao longo do tempo pelas áreas de negócio, pelas áreas de suporte e que a TI sequer conhece. Isso tudo, obviamente, traz um desafio muito grande, mas é um prato cheio. De novo, quando a gente fala que houve um aumento exponencial na quantidade de incidentes, de ataques, muito se dá por conta disso. Então, assim, para domar essa situação, primeiro de tudo, precisamos trabalhar muito fortemente as questões de educação, de conscientização, de aculturamento de segurança. Se todas as pessoas da companhia entenderem o quão importante é adquirir serviços ou publicar serviços de maneira segura, boa parte dos riscos talvez não se materializem. Talvez seja possível criar estratégias que diminuam a superfície de ataque. Da mesma forma que pode-se trabalhar remotamente, desde que se implemente adequados controles e se treine as pessoas também adequadamente para que reconheçam quais são os ambientes que ela pode de fato acessar a rede da companhia. Começando por aí. E aí, claro, todo o processo de análise de vulnerabilidades, correção de forma bastante ágil, esses são os principais pontos. E é claro que existem os desdobramentos, né? Trabalho de desenvolvimento seguro, fomentar essa prática junto aos times de desenvolvimento é extremamente importante. O trabalho junto à cadeia de suprimentos para se analisar os fornecedores e os riscos inerentes à utilização desses serviços ou do compartilhamento de dados, tudo isso são insumos importantes para se definir e se chegar a uma boa maturidade de segurança. Então, as matérias de hoje, embora com um cunho um pouco negativo de mostrar que o desafio é extremamente grande, e é verdade, mas elas deveriam também servir de insumo para que a gente se pergunte, tá bom, e qual é a realidade da minha empresa, ou da minha instituição, ou do meu órgão? O que eu tenho que fazer para, primeiro, mapear os riscos e depois trazê-los a patamares aceitáveis? Começa por aí. Acho que esse é um bom caminho. Bom, pessoal, e o que eu tinha para trazer era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.